Olá, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Elenilson, que venho nesta manhã, debaixo da graça do Senhor Jesus, compartilhar com os irmãos mais uma palavra essa que é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Palavra essa que nos diz o texto sagrado, que devemos nós atentarmos para ela, glória a Deus, né? Ou seja, a palavra é vida para cada um de nós, e quando nós nos dedicamos a viver uma vida debaixo da graça de Deus, a alimentação da nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Essa que nos dá vida, essa que nos restaura, essas que nos conduz ao verdadeiro exercício esse de louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Mas nesta manhã eu quero trazer aos irmãos algo que o Senhor me tocou em poder comentar nesta manhã, e o que eu quero falar é a respeito de alguns comportamentos de núcleos religiosos e até mesmo de algumas igrejas datadas, né? Que algumas estão fazendo aquilo que verdadeiramente lhe aplaude e não aquilo que agrada o Senhor Jesus Cristo. Mas por que, pastor, você disse que não agrada ao Senhor Jesus Cristo? Porque a Bíblia é clara quando nos diz assim: conhecei-vos a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que enquanto nós não conhecemos a Cristo, quando nós não sabemos que Cristo é a verdade, como ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto nós não conhecemos a Ele como a verdade, por isso nós tomamos algumas expressões de falar, de andar, né, de até mesmo agir ao longo dos dias. Mas a partir do momento que nós tivermos o encontro com Deus, nós já não temos mais que seguir o desígnio dos nossos corações. A palavra do Senhor, ela vai dizer que quando Paulo perseguia o povo de Deus no caminho de Damasco, ele só era Paulo, ou seja, só era Saulo, até enquanto perseguia o povo de Deus. Quando deixou de perseguir o povo de Deus, ele já não era Saulo, mas o Senhor fez Paulo. Ou seja, nós vamos a Jesus da forma que nós estamos, da forma que nós nos encontramos, mas ao encontrarmos Jesus, nós já não podemos darmos seguimento na mesma vida, no mesmo comportamento, qual outrora nós fazíamos. E observa o texto sagrado que quando o Senhor Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que Saulo caiu como morto diante do Altíssimo. E quando ele olhou para a luz que resplandece na vida que é Jesus, ele perguntou quem era que ali o ataviava ao meio do caminho. E o Senhor respondeu dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue. Observa que quando o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegue, ele poderia também dizer: eu sou o Senhor da igreja qual tu persegue. Ou seja, ele diz claramente que quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Ou seja, quem vive a verdadeira fé na igreja, vive a verdadeira fé que é Jesus. Mas se não viver uma fé verdadeira que é Jesus, vive uma fé fraudulenta, uma fé mentirosa, a qual não tem a aceitação de Deus. Então, por isso, ele fala sobre uma renovação, uma transformação
diante dele. E quantas as vezes algumas das pessoas criam núcleos religiosos para falarem de Jesus, para falar da grandeza do Senhor, mas não querem abrir a mão das coisas do mundo. Ou seja, falam do mundo, mas ainda não saíram do mundo. E que mundo é esse? Quantas das vezes é um mundo de prostituição, é um mundo de ignorância, é um mundo de roubalheira, é um mundo de jovens e homens e mulheres com uma vida de sensualidade, o qual às vezes muitos traziam em tempos antigos e hoje não querem abrir mão de algum comportamento, né? Então isso tudo eu quero refletir nesta palavra, a qual nos diz Paulo quando escreve aos Tessalonicenses. Ele escreve dizendo assim: "E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto no corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, e arraigado sobre edificado nele, e confirmado na fé, assim como fosse ensinado, andando em ação de graça. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo." Então Paulo, ele descrevia aos irmãos aos Colossenses para que tivesse uma vida desarraigada do mundo e começasse a viver uma vida na presença de Deus e com Deus. Porque existe hoje ainda muito aquele negócio: eu acho que isso não tem problema, ou eu acho que isso não tem nada a ver. E tantas coisas que você ou outros vão achando, ou nós vamos achando, que vem sendo quantos princípios da palavra de Deus. Então eu quero dividir com os irmãos nesta manhã, para que verdadeiramente entendamos que precisamos ter uma vida debaixo da graça do Senhor, nos esforçando para verdadeiramente agradar a Cristo, para não vivermos uma vida de aparência, uma vida de faz de conta, e desta maneira o céu não nos pertencer. Então é chegado a hora, é chegado o momento de fazermos assim como uma expressão muito clara que nós usamos, é aquela que às vezes a pessoa fica em cima do muro, não está nem para um lado e nem está para o outro, mas está em cima do muro. Não está servindo literalmente a Deus, mas vive uma vida como que estivesse vivendo. A palavra de Deus, ela chama e fala, enquadra esse comportamento como o crente quente e o crente morno. Aí o texto vai dizer: ou és quente ou és frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca para fora, diz o Senhor. Ou que seja, somos crente em Jesus Cristo, porque foi assim que Jesus disse a Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Então que trazemos isso para a nossa vida, a nos policiar para viver uma vida verdadeiramente de servo na presença do Senhor Jesus Cristo. E não precisa tantos artifícios como muitos têm criado para servir ao Senhor. Não precisa. O que precisa para servir ao Senhor é temer a Ele e dar-lhe glória. Então, quando você teme a Ele e dá glória ao nome dEle, então nós alcançamos o patamar de verdadeiro adorador. Amém, meu amado? Amém, minha irmã? Que Deus continue te abençoando de forma grandiosa. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador do céu e da terra,
Eu entro um pouco mais na sua presença nesta manhã para agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais esta oportunidade, que dobro os meus joelhos diante do Senhor e compartilho com os irmãos esta palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Deus, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos o quanto precisamos nos dar de nós para viver uma vida debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção. Deus, nos proporciona um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista, que os nossos dias sejam dias de grandes realizações, de grandes conquistas, porque o Senhor permitiu que nós amanhecemos nesse dia na Tua presença para somarmos. Então eu peço que o Senhor abra as portas do emprego para aqueles que se encontram com as portas fechadas, que o Senhor derrama da Tua graça, a virtude do Teu Espírito, para que cada um, Senhor, possa tomar posição diante de Te servir, diante de andar diante do Senhor, como eleito segundo as Tuas promessas. Deus, derrama sobre nós da Tua graça, livrando-nos, ó Deus, da mão dos homens sanguinários, livrando-nos, ó Deus, da mão daquele que é o nosso mal, e que a Tua paz e a comunhão do Teu Santo Espírito repousa sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.